Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aulinha nossa, da nossa formação básica, né? Formação ferroviária básica. É um projeto que iniciamos aí e semanalmente estamos cumprindo, né? Com a nossa agenda de encontro de uma vez por semana. Começamos a nos encontrar via de regra na sexta, mas devido aos compromissos aí que eu tenho encontrado durante a semana, esse nosso encontro tem se transferido para domingo, né? Porque a semana tem sido bastante corrida, muitos compromissos, muito e-mail para responder, muita aula. E aí eu estou preferindo trazer para o domingo, que é um dia que eu estou mais tranquilo, sem tantos compromissos e dá para eu gravar com mais calma, né? Bolar aulas, né? Nas últimas aulas aí, inclusive na última, abordamos de forma mais incisiva a questão do headway, né? Se você não se lembra, assista a última aula, mas se você assistiu a última aula e está só precisando daquele lembrete, headway é o intervalo de tempo entre o lançamento de um trem e do próximo, ou do anterior, tanto faz. Então, é esse intervalo de tempo. Por exemplo, de 1 em 1 hora eu vou lançar um trem. De 1 hora e meia eu vou lançar um trem. Depois 1 hora, depois 40 minutos. Isso também é headway. O headway nem sempre ele é exatamente igual, tá certo? Pode variar o headway, tá ok? Geralmente, para metrô, se mantém um headway mais padronizado, tá? Geralmente. Mas para trem de carga é quase impossível manter esse ritmo, né? Inclusive, uma das diferenciações entre o trem e o metrô, se tratando de passageiros, eu não gosto dessa definição, mas é uma das abordadas, né? Que é o trem ele tem horário de partida e horário de chegada. O metrô ele opera através de headway, de intervalo de lançamento entre um trem e outro, tá? Então essa basicamente é a diferença aí que algumas pessoas gostam de fazer diferenciação entre trem e metrô, tá? O metrô, né, via de regra, eu acabo classificando naqueles que são por baixo da terra, digamos assim, né, no subterrâneo das cidades, de forma a facilitar ali a questão da mobilidade. O trem não, o trem geralmente eu gosto de classificar dessa forma. Ele está agindo mais na superfície, tá? Então, são algumas diferenciações. A literatura, ela não define de forma muito clara essa diferenciação, tá? Por isso que cabe algumas interpretações, tá ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso desenho padrão, né? Que é o ponto A e o ponto B. Aqui você pode interpretar de qualquer forma. Pode ser 2 pátios, 2 terminais, independente. É um ponto de partida e um ponto de chegada. Tá bom? O headway é o quê? Você lançou um trem, demorou 20 minutos para lançar um outro, demorou 20 minutos para lançar um terceiro. Esse intervalo de tempo de lançamento é o chamado headway, tá? Isso, pessoal, gera um gráfico, tá? Que o pessoal chama de GHT. A gente vai ver mais pra frente aos pouquinhos, tá bom? Não criemos pânico, né? Ou não criemos cânico. Mas vamos lá. Vamos aplicar o headway. Eu trouxe isso como proposta da aula, acabei discorrendo sobre outros assuntos, mas eu trouxe isso como proposta da aula. Como que vamos utilizar o headway para solucionar problemas atuais, digamos assim. Nós sabemos aí referente à questão da doença, do vírus, eu não vou citar o nome da doença, mas é a doença aí que tem causado um pouquinho de problema na nossa sociedade, tá? Que é esse vírus contagioso aí, né? O vírus vindo da China aí, né? Do país vermelho. E uma das questões, uma das formas de se proteger que tem sido adotado pelas autoridades é o distanciamento social, né? Algumas pessoas falam 1,5 m, 2 metros,
eu já ouvi falar, tem 20 metros de distanciamento social. Só que quando se fala de transporte público, metrô, ônibus, esse negócio fica um pouquinho complicado, porque os transportes estão cheios, né? Principalmente nas capitais, por exemplo, Rio, São Paulo. Se for no metrô na hora do rush, né, é lata de sardinha, né? E como que a gente trabalha para deixar o transporte com uma possibilidade de distanciamento maior e até com um conforto maior? Digamos que das 13 horas às 14 horas de um dia qualquer, você tenha 500 passageiros na estação A. 500 passageiros na estação A de 13 às 14 horas, beleza? Você lança um trem às 13 horas com capacidade de 250 pessoas, ok? Então metade disso aqui vai cair porque eles vão no trem das 13, ok? Às 13h30 você lança mais um com capacidade de 250 e mata esses 500 aqui, tá certo? Então qual que é o nosso headway? Opa, escrevi errado. De novo. Headway. Qual que é o nosso headway? Foi um headway de 30 minutos entre o lançamento de um trem e outro, beleza? Os trens, eles foram com capacidade máxima, tá? Isso aqui no nosso exemplo teórico, já contando trem de pessoas em pé e pessoas assentadas, tá bom? E como que a gente pode trabalhar o nosso headway para diminuir o número de pessoas por trem? No caso, entre as 13 e as 14, nós lançamos 2 trens com capacidade de 250 pessoas cada um. Ou seja, transportando 500 pessoas, o total que estava aqui na nossa estação A. Tá ok? Reduzindo o nosso headway, automaticamente nós aumentamos o número de carros. Tá? Carros que eu digo assim, a composição como um todo. Tá? Vamos supor que, por exemplo, a gente cai o nosso headway, ao invés de 30 minutos, para 15 minutos. Ou seja, 13h15 a gente lança um, 3h30 a gente lança outro, 3h45 a gente lança outro, tá? Não estamos contando o de 14. O de 14 já conta no próximo espaço de tempo, beleza? Então, estamos contando até 14, até, no caso, 13h59, tá ok? Utilizando o headway de 15 minutos, ao invés de lançar 2 trens, você vai lançar 3 trens. Ou seja, você vai conseguir que uma redução maior no número de passageiros, possibilitando assim um maior distanciamento social entre pessoas. Vamos supor que no seu primeiro trem aqui, que é o trem de 13 e 15 que você lançou, ao invés de 250, que é a capacidade máxima dessa composição, você mandou aqui, por exemplo, 200 pessoas. Uma possibilidade. No 13 e 30, você lançou mais de 200. No 13 e 45, você lançou mais 100. Pum, fechou a capacidade, fechou a necessidade total de transporte de 500 pessoas. Percebe que quando a gente estava com o headway de 30 minutos, nós lançamos 2 trens com 250 pessoas cada, mas quando nós reduzimos esse nosso headway para 15 minutos, nós lançamos 3 trens com 200, 200 e 100. Então nós reduzimos a quantidade de pessoas por trem. Desta forma, é possível um maior distanciamento social. Beleza? Beleza. Agora entra uma outra parte aí, que é a parte financeira,
né? Vamos supor que cada pessoa está pagando um ticket aqui, um ticket bem teórico, não está dentro da realidade do Brasil, um ticket de R$10, tá? Portanto, 10 vezes 250, R$2.500 de lucro por trem. Isso, o trem na capacidade máxima. Aqui nós tivemos apenas 200 e 100 pessoas. Vezes 10, cada pessoa pagando um ticket de R$10, R$1.000 e R$2.000. Então a gente teve que lançar um trem a mais, ou seja, o gasto com combustível, com operador, com eletricidade, com tecnologia e tudo isso. Além de nós gastarmos um pouco mais, nós lucramos menos por trem. Por isso que um dos motivos de não se reduzir o headway fazendo o lançamento de mais veículos não ocorre. Pela questão financeira, questão de valores. O que em algumas localidades se adotou? Se aumentar o headway ao invés de se reduzir. Por quê? Devido às restrições causadas pela pandemia, tem menos gente utilizando o transporte. Só que essa redução, ela não necessariamente possibilita um distanciamento maior. Ok? Então, como houve a redução de pessoas, houve a redução do lucro. Então, automaticamente, as empresas reduziram o lançamento de veículos para não ser diretamente impactada pela redução do número de passageiros. Sendo que, para facilitar a vida das pessoas, propiciar um maior distanciamento social, o ideal seria reduzir o headway e não aumentar o headway como está sendo feito pela questão financeira. Então aqui nós temos diretamente uma diferença de uma disputa entre saúde pública e lucro. Nós sabemos que as empresas, enfim, elas têm que lucrar, elas têm os valores a arcarem, porém, isso aqui poderia ser muito bem trabalhado pela iniciativa pública para apoiar a iniciativa privada nesse momento de pandemia, né, que é um momento aí de anormalidade, né, pessoal? Então, assim, um pouco mais de comunicação, de explicar situações, eu acho que tornaria o transporte público um lugar muito mais seguro, propiciando, assim, um distanciamento social mais confortável. Tá certo, pessoal? Pessoal, em uma das literaturas que eu tenho aqui, um dos livros, eles consideram que até 6 pessoas por metro quadrado no Brasil é considerado ainda algo confortável. Agora, imagina 6 pessoas num metro quadrado. Sendo que o horário de pico pode atingir até 12 pessoas por metro quadrado. Assim, algo que não dá nem para imaginar, mas na prática acontece. Então, assim, precisamos muito rever a nossa questão social, a nossa questão de atendimento ao usuário do transporte público. Pessoal, usei aqui como exemplo o metrô, o trem de passageiros, mas isso aqui muito bem se aplica a transporte por ônibus, por exemplo. Tá totalmente dentro desse nosso exemplo aqui. Tá ok? Bom, aqui nessa aula o objetivo foi atingido, que é o quê? Explicar o headway na prática, numa situação atual, que é a situação de pandemia, e de como ele propicia um maior distanciamento social de pessoas. Portanto, quanto maior o headway, menos trens lançados, porque vai ter uma diferença de tempo maior. Portanto, mais pessoas por metro quadrado, dificultando o distanciamento social. Quanto menor o headway, mais trens lançados, portanto também mais gasto com combustível, operador e etc, tecnologia. Maior distanciamento social e menos pessoas por trens, como nesse nosso exemplo aqui. Percebe que aqui 2 trens, 250, 250 na capacidade máxima, aqui 200, 200, 100
na capacidade reduzida para a pandemia. Valeu, pessoal. Basicamente é isso aí. Terminamos aqui 15 minutos de aula. Deixa o like, se inscreva, mande para aquele seu amigo, aquele seu parente que gosta de ferrovia, louco com ferrovia, que aqui no canal ele vai aprender muito. Tá certo, pessoal? Se inscreva no Brasil Ferroviário, na revista Ferrovia em Foco, assine a revista e faça os cursos pagos do Brasil Ferroviário. Até mais, pessoal!